Você acha que conhece a história do homem mais sábio que já caminhou sobre a terra? Mas os textos que os sacerdotes permitiram que você lesse omitiram o verdadeiro preço dessa sabedoria, pois eu estava lá, sob o sol implacável e sangrento de Jerusalém, quando os alicerces do primeiro templo foram erguidos não por frágeis mãos humanas, mas por garras grotescas que rasgavam o véu da nossa realidade para obedecer à vontade de um mortal. Dizem que Salomão foi abençoado pelo Deus Altíssimo com uma mente inigualável e riquezas incalculáveis. Uma lenda polida para acalentar os corações dos fiéis. Mas o que os escribas apagaram das crônicas é que a coroa de Israel era pesada demais para um homem suportar sozinho. E para erguer a morada do Criador na terra, o monarca teve que descer às profundezas do abismo, arrastar príncipes infernais para a luz do dia e acorrentar o próprio inferno ao seu trono. Sente-se, acalme sua respiração e limpe sua mente das fábulas infantis que lhe contaram na escola, pois o que vou lhe revelar agora é a crônica oculta, os sussurros proibidos que foram gravados com sangue em pergaminhos de pele de carneiro e selados em potes de argila nas cavernas do Mar Morto. A verdadeira e aterrorizante história de Salomão, o rei, o profeta, o construtor e, acima de todas essas coisas, o maior e mais temido bruxo, necromante e goécio que a humanidade já teve a audácia de conceber. Tudo começou não com uma luz divina, mas com uma mancha de pecado nascida da luxúria de seu pai, o grande rei Davi, que derramou o sangue inocente de Urias para roubar Batseba para seus próprios lençóis. E dessa união nascida sob as sombras da morte, veio ao mundo Salomão, um menino que desde o berço era cercado por intrigas palacianas, olhares invejosos e o peso sufocante de ter que suceder ao herói mais lendário de sua nação. Quando Davi finalmente cedeu à velhice e fechou os olhos para este mundo, deixou para seu jovem filho um reino unificado pela guerra, mas também lhe deixou uma missão divina e aparentemente impossível: construir o templo sagrado, o Sanctum Sanctorum, uma estrutura tão vasta, tão perfeitamente alinhada com as constelações e tão pura que pudesse abrigar a própria presença de Yahweh, a aterradora Arca da Aliança, sem ser consumida em chamas. Mas Salomão, em sua aguda inteligência que já começava a florescer, olhou para seus pedreiros, seus carpinteiros e seus arquitetos e percebeu uma verdade amarga. A carne humana é fraca, as ferramentas mortais quebram, a mortalidade é lenta e o erro é inevitável. Como meros homens com mãos sujas de barro e mentes distraídas poderiam erguer a perfeição exigida pelo paraíso? A narrativa oficial e glorificada nos relata que Salomão viajou aos altos lugares de Gibeão, ofereceu 1000 sacrifícios em chamas e, em um sonho lúcido na calada da noite, a voz do infinito lhe perguntou o que desejava, ao que o jovem rei, rejeitando o ouro e a morte de seus inimigos, implorou apenas por sabedoria para governar. E os céus, sorrindo, lhe concederam o dom cósmico. Essa parte é verdade. O conhecimento divino fluiu para a mente do rei como um rio de fogo derretido, expandindo sua consciência para além dos confins do tempo. Mas a sabedoria suprema, meus caros, não se limita a saber como julgar 2 prostitutas disputando um bebê. A verdadeira sabedoria é compreender a engrenagem oculta e invisível de todo o universo, incluindo as engrenagens podres e gotejantes das forças das trevas que rastejam debaixo da terra. O estopim para a magia, o evento sombrio que a igreja censurou de seus dogmas, ocorreu logo no início das fundações do templo, quando o mestre de obras favorito do rei, um jovem forte e talentoso, começou a murchar inexplicavelmente dia após dia. Seus olhos afundaram no crânio. Sua pele tornou-se cinzenta como cinzas mortas e seu espírito parecia estar sendo drenado por uma sanguessuga invisível, até que, prostrado aos pés do rei, o garoto em prantos confessou que todas as noites, após o pôr do
Sol, uma entidade sombria, um demônio ancestral chamado Órnias, materializava-se em seus aposentos, roubava sua comida, extorquia metade do seu salário e sugava a força vital diretamente de seu dedo polegar direito. Salomão, sentindo o fogo de sua nova sabedoria divina queimar em seu peito junto com uma ira indescritível contra a afronta espiritual em seus domínios, não buscou generais, não armou arqueiros e não convocou os sacerdotes do templo, pois espadas não cortam fantasmas e orações de homens comuns são como vento para deuses antigos. Em vez disso, ele se trancou sozinho em seus aposentos mais profundos, caiu de joelhos sobre o mármore frio e clamou ao Deus dos exércitos, exigindo não proteção, mas autoridade absoluta, domínio e poder militar sobre as legiões de espíritos imundos que ousavam desafiar a santidade de Jerusalém. O cosmos tremeu com seu clamor. O véu da realidade se rasgou no teto de seus aposentos e, em uma explosão de luz ofuscante que teria cegado um homem menor, o majestoso arcanjo Miguel desceu em glória aterrorizante, suas asas exalando o cheiro de ozônio e trovão, e ele não trouxe uma espada de fogo ou um escudo de luz, mas algo infinitamente mais perigoso. Um pequeno artefato brilhante que alteraria o curso de toda a história esotérica e mágica do nosso mundo. Miguel colocou na mão de Salomão um anel, mas não um anel comum forjado pelo calor dos homens. Era uma joia tecida da substância pura das estrelas, e nela estava cravada uma pedra que carregava o sigilum Dei, o selo de Deus, a estrela de 6 pontas, o hexagrama místico, composto por 2 triângulos entrelaçados que representavam o macrocosmo e o microcosmo, a marca de submissão suprema e irrevogável que nenhuma criatura das dimensões celestiais, terrenas ou abissais poderia jamais desafiar ou corromper. A voz do arcanjo ecoou como o som de muitas águas, ordenando que com aquele selo sagrado, Salomão aprisionaria os demônios da terra, do ar, do fogo e da água, machos e fêmeas, e com o suor profano deles, apenas com a força sobrenatural dessas bestas, ele deveria edificar a cidade sagrada e o templo, usando as trevas para construir a casa da luz, em um paradoxo divino que apenas uma mente elevada poderia orquestrar. A partir daquela noite fria, Salomão abandonou o manto de um rei comum e vestiu a aura do mago supremo da humanidade, convocando o menino doente de volta à sua presença, entregando-lhe o anel cintilante e ordenando com voz de trovão que, quando o parasita Órnias retornasse para se alimentar na escuridão, o garoto deveria arremessar o anel contra o peito do monstro e comandar sua submissão absoluta em nome do rei de Israel. E assim foi feito na escuridão úmida da tenda do pedreiro, onde o terror cósmico encontrou o limite da sua arrogância. Quando o demônio vampírico manifestou sua forma horripilante, zombando da mortalidade humana, o anel foi lançado, e ao sentir o toque letal do aço celestial e do selo divino, a besta soltou um rugido de agonia que gelou o sangue dos cães em toda a cidade. Suas chamas profanas foram instantaneamente sufocadas por um peso gravitacional mágico, e ele foi arrastado de bruços, amarrado por correntes invisíveis e inquebráveis, até o grande trono de marfim e ouro de Salomão. Eu vi, com meus próprios olhos ainda lacrimejantes pelo pavor primitivo, a criatura bestial e corrompida se contorcer como um verme esmagado diante do trono, tremendo convulsivamente sob a vontade inflexível do filho de Davi, que o olhava com a frieza de um estudioso dissecando um inseto. Salomão, demonstrando uma maestria oculta que nenhum sacerdote possuía, não exorcizou o demônio e não o enviou de volta ao vazio.
Ele o escravizou ali mesmo, forçando Órnias a se tornar o primeiro pedreiro sobrenatural de sua obra eterna, ordenando-lhe que fosse às pedreiras, e com sua força desumana cortasse os blocos colossais de pedra calcária, ao que o monstro humilhado, chorando lágrimas de betume, só pôde abaixar a cabeça e obedecer. Mas Ornias era uma mera fagulha diante do incêndio apocalíptico que Salomão estava prestes a invocar para o coração da Terra Santa. Percebendo a magnitude do poder absoluto que o anel lhe conferia, uma ambição divina e sombria tomou conta do monarca, e ele ordenou ao prisioneiro que trouxesse até o palácio o próprio príncipe regente da escória cósmica, aquele que governava as legiões dos ares e os esgotos da degradação humana, Beelzebub, o senhor das moscas, uma entidade tão antiga e carregada de uma escuridão tão densa, que ao ser materializada no salão real, fez o ar gelar, as águas das bacias apodrecerem instantaneamente e as tochas vomitarem uma luz verde e fétida. Beelzebub, arrogante em sua corrupção milenar, zombou de Salomão, prometendo pragas sobre sua colheita, loucura sobre suas esposas e a destruição total de sua linhagem para os próximos éons. Mas o rei permaneceu impassível, com os olhos fixos na monstruosidade alada. Bastou que ele erguesse lentamente a mão direita e expusesse o brilho do anel sagrado para que o príncipe das trevas, que um dia caminhara nos jardins celestiais, despencasse de joelhos, rasgando o próprio peito em servidão, vomitando profecias perdidas, segredos sobre as órbitas dos astros, as raízes das doenças incuráveis e as ervas raras que trazem a cura, confessando perante a corte maravilhada que todas as estrelas do firmamento possuíam contrapartes demoníacas no abismo e que, através da magia, da geometria e dos nomes secretos, toda a criação poderia ser manipulada. E o rei começou o seu controle sistemático, interrogando os príncipes do inferno um por um, noite após noite, transformando as masmorras de Jerusalém na maior academia de magia negra e branca que o mundo já concebeu. Ele invocou Asmodeus, o destrutivo e perverso demônio da luxúria, aquele que estrangulava noivos na noite de núpcias e causava a loucura passional, uma fera com 3 cabeças que cuspia chamas e se recusava desesperadamente a olhar para a luz das janelas, mas que, sob a opressão do hexagrama, foi forçado a revelar como poderia ser afugentado pelo cheiro de um peixe queimado e como punição por seus milênios de maldades, Salomão o condenou a trabalhar diariamente na fabricação de tijolos de barro pesados e na construção da infraestrutura dos aquedutos. Um por um, os maiores lordes do submundo foram brutalmente arrastados de seus domínios nefastos e jogados aos pés do rei, forçados a revelar suas verdadeiras naturezas para não serem aniquilados. Salomão os obrigava a cuspir seus nomes originais, a desenhar no chão seus sigilos e selos de invocação, a confessar os horários planetários em que tinham poder, a listar as plantas e metais que os repeliam e a nomear os anjos específicos que possuíam a chave cósmica para neutralizar cada um deles, anotando febrilmente cada detalhe obscuro em pergaminhos intermináveis. Foi assim, naquela atmosfera de enxofre, incenso de olíbano e terror contido, que nasceu a mais lendária tradição ocultista da humanidade, a fundação daquilo que hoje os estudiosos modernos chamam de Ars Goetia, a arte sagrada e perigosa de conjurar e escravizar os 72 príncipes infernais, do terrível rei Bael com suas legiões invisíveis, passando pelo grande duque Agares, montado em seu crocodilo, o nobre rei Paimon com seus coros de trombetas aterradoras, o marquês Marchósias em sua forma de lobo com asas de grifo, até o presidente Ose, que causa delírios de loucura, todos eles, generais, reis e condes do pandemônio, alinhados e subjugados sob as sandálias de um humano mortal.
Os velhos sacerdotes do templo assistiam a essas cenas bizarras de seus balcões ocultos com um misto de reverência extasiada e pavor paralisante, pois a cidade de Jerusalém havia se tornado o epicentro de uma revolução tecnológica espiritual, movida à magia cerimonial pura, onde entidades grotescas carregavam rochas que 100 homens não poderiam mover e espíritos do fogo derretiam bronze com o simples sopro de suas bocas desfiguradas. O templo majestoso começou a subir das fundações em direção aos céus estrelados, em uma velocidade vertiginosa e sobrenatural, muito além da capacidade de qualquer império da época, superando os egípcios e os babilônios. As escrituras que sobreviveram tentam embelezar o processo, afirmando que na construção da casa sagrada não se ouviu o som de martelo, machado ou ferramenta de ferro. E isso é ensinado até hoje pelos religiosos como um milagre de paz divina. Mas a realidade sob a pedra fria é infinitamente mais assustadora. Não se ouvia o som de ferramentas porque os blocos colossais não eram talhados por cinzéis e força bruta, mas sim cortados magicamente por forças etéreas, manipulados no ar, suspensos pela telecinese demoníaca e encaixados uns sobre os outros por braços incorpóreos de fumaça preta, que labutavam em silêncio absoluto sob a chibata psíquica e invisível do anel que o rei usava. Além disso, as criaturas, desesperadas para agradar seu torturador coroado, revelaram a Salomão o segredo esquecido do Shamir, uma entidade enigmática, um verme celestial, ou talvez uma radiação mágica remanescente do princípio da criação, que possuía a propriedade de derreter a pedra mais dura e o cristal mais puro com um simples olhar ou toque, sem emitir um único som ou poeira. Uma tecnologia mística perdida que Salomão utilizou para moldar as pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote, sem o uso abrasivo de metais vulgares. O templo de Deus, paradoxalmente e para a angústia secreta de muitos teólogos da época, foi literalmente cimentado com o trabalho forçado e o sofrimento do mal encarnado, um feito de equilíbrio alquímico que exalava uma energia tão opressora e grandiosa que quando a rainha de Sabá viajou do fim do mundo para testar a inteligência do monarca e viu a ordem de seu palácio, as oferendas que subiam como escadas ao céu e os servos cujas sombras pareciam se mover independentes da luz do sol, ela caiu, sem fôlego, esmagada pela magnitude do homem que operava como um deus entre os mortais. Salomão não parou no templo. Embriagado pelo conhecimento infuso, ele dominou os ventos que cortavam o deserto, viajou sobre os ares com sua corte inteira a bordo de tapetes imensos de seda verde, tecidos em teares mágicos por mãos que não sangravam. Conversou fluentemente na linguagem dos pássaros, das feras selvagens e dos peixes mais profundos, compreendendo os segredos da natureza que lhes eram confiados, acumulando uma reserva de ouro e pedras raras que quebrava as leis da economia antiga, tornando a prata tão banal em Jerusalém quanto as pedras do chão. Para proteger o mundo e perpetuar seu legado pacífico, ele pegou os 72 demônios principais da Ars Goetia e os trancafiou dentro de um imenso vaso de latão especialmente forjado, uma ânfora amaldiçoada cujas paredes estavam repletas de entalhes mágicos, e selou sua tampa pesada não apenas com chumbo, mas com o sagrado selo de Deus. E comandando os últimos espíritos livres a carregarem esse recipiente aterrador, ele o afundou nas profundezas escuras de um lago misterioso nas terras da Babilônia, acreditando ingenuamente que havia neutralizado o mal ancestral para sempre e assegurado a paz de seu império pelas gerações futuras. Mas a natureza humana é falha, e o poder absoluto, quando não está sob os olhos severos do Altíssimo, apodrece a raiz da alma mais sábia, pois a sabedoria que não é temperada com a dor da humildade torna-se invariavelmente a pior das maldições.
O lendário arquiteto, o homem que engarrafara a tempestade do inferno, acreditou no auge de sua velhice gloriosa que, por ter subjugado as forças trevosas tão cedo em sua vida, havia se tornado imune à sua influência sutil e peçonhenta. Mas os demônios não operam no ritmo do relógio humano. Eles são seres de paciência infinita, não envelhecem, não se cansam, e mesmo acorrentados ou limitados, conheciam a fraqueza fundamental de todo rei, a solidão do trono e os apetites incontroláveis da carne. O próprio Asmodeus, que havia apanhado tanto sob as mãos do mestre, foi quem possivelmente plantou a semente silenciosa da corrupção, inflamando a vaidade do monarca até o ponto em que Salomão se achou inatingível. Buscando firmar alianças políticas exóticas e saciar uma sede insaciável por beleza e variedade, o rei sábio quebrou a lei sagrada e tomou para si 700 esposas reais e 300 concubinas de todas as nações vizinhas, abrigando em seu leito princesas do Egito, moabitas sedutoras, amonitas, edomitas, hititas e sidônias. Essas mulheres estrangeiras não adoravam a Yahvé. Elas trouxeram em suas bagagens, cravejadas de joias, seus próprios deuses antigos, entidades sombrias, ídolos de madeira podre e pedra manchada de sangue. Cego pela velhice que começava a turvar seus olhos, enfraquecido pela luxúria desenfreada e possuído pela arrogância tóxica de um mago que acreditava ser capaz de equilibrar magicamente o peso de todas as egrégoras cósmicas do universo sem sofrer as consequências, Salomão abriu as portas de seu reino para as trevas que antes dominara. Ele, o subjugador de demônios, começou a ceder aos murmúrios persuasivos de suas amadas no meio da noite e passou a financiar e construir com o tesouro nacional altos altares e templos imundos para as abominações dessas nações, profanando o Monte das Oliveiras. Ele ergueu santuários hediondos para Quemos, o deus bestial e impiedoso de Moabe, para Astarote, a deusa fenícia da fertilidade sombria, cujos rituais desafiavam qualquer moralidade. E o pior de todos, ele construiu estátuas ocas de bronze para Moloque, a entidade abissal dos amonitas, um deus fornalha cujos braços de metal em brasa exigiam o sacrifício horrível de bebês humanos lançados no fogo ao som estrondoso de tambores para abafar os gritos dos infantes. Aquele que aprisionara a escuridão literal em um vaso no fundo de um lago longínquo, agora permitia, de bom grado, que uma escuridão espiritual muito mais corrosiva devorasse o interior do seu próprio coração divino. A glória de Israel começou a murchar. O favor de Deus retirou-se silenciosamente do palácio, deixando para trás um vácuo opressor. O anel sagrado em seu dedo, antes brilhante como uma estrela da manhã, perdeu sua ressonância celestial e esfriou como o chumbo de túmulos. Antigas lendas hebraicas sussurram aterrorizadas sobre os últimos dias do rei, dizendo que o ressentido Asmodeus, aproveitando-se de um momento de pura soberba e distração, onde o monarca retirou o anel durante o banho e o confiou a uma concubina, assumiu a forma de Salomão e roubou o artefato. Com uma força vingativa acumulada por décadas de humilhação, o demônio arremessou a joia divina a milhares de milhas de distância nas entranhas profundas do mar e, com um sopro de sua fúria, atirou o verdadeiro rei de Israel para os confins do deserto, assumindo o trono em Jerusalém, enquanto o grande bruxo, despido de suas roupas reais e de sua glória, vagou por anos incontáveis como um mendigo esfarrapado, faminto e zombado pelos camponeses, repetindo enlouquecidamente nas ruas poeirentas que tudo é vaidade e aflição de espírito, até que os céus tiveram misericórdia. O anel foi engolido por um peixe e devolvido às mãos rasgadas do rei na cozinha de um estalajadeiro, permitindo-lhe reivindicar sua coroa.
Seja essa terrível história da possessão do trono um fato literal oculto pelos sacerdotes envergonhados ou uma metáfora assustadora da desintegração total de sua sanidade espiritual, a verdade irrefutável é que o reinado de ouro havia chegado ao seu fim inexorável. A sabedoria divina retirou-se dele para sempre, restando em sua mente fragmentada apenas o conhecimento oculto, frio, metódico e perigoso das artes negras. Quando Salomão, envelhecido e amargurado pelos próprios pecados, finalmente soltou seu último suspiro e seu corpo desceu ao pó, como o de qualquer pedreiro que ele outrora comandou, o império unificado que ele herdou foi estilhaçado quase instantaneamente, rasgado ao meio pela ganância de seus filhos, pela insurreição militar de seus generais e, primordialmente, pela ira prometida do Deus que ele havia traído no alto de seus altares estrangeiros. Mas e quanto à herança amaldiçoada que ele escondeu no Oriente? E quanto aos demônios da Ars Goetia? O imenso e pesado vaso de latão, repleto de chifres, asas de morcego e fúria enjaulada, atirado na profundeza escura das águas babilônicas para ser esquecido até o juízo final, não permaneceu oculto sob as ondas como o velho monarca planejou. Décadas mais tarde, homens babilônios, guiados pela ganância corrosiva que guia toda a raça humana, ouviram os mitos e, acreditando piamente que o rei mais fabulosamente rico de toda a história do mundo havia escondido naquele local sombrio o seu maior e mais valioso tesouro de ouro maciço, rubis e safiras, organizaram mergulhadores e resgataram o receptáculo monstruoso da lama do fundo do lago. Carentes de qualquer visão mística e famintos por riquezas terrestres, eles bateram no latão com suas picaretas grosseiras e arrancaram o selo divino de chumbo, esperando ver o brilho de moedas. Mas no milésimo de segundo em que o metal se partiu e a trava cedeu, não houve ouro derramando pelo chão. Em vez disso, houve uma onda de choque, um silêncio absoluto e antinatural, seguido de um rugido demoníaco de milhões de vozes sibilantes que escureceu o sol do meio-dia, liberando uma tempestade negra, tóxica e rodopiante de entidades coléricas que haviam ficado aprisionadas, comprimidas e torturadas em agonia no escuro por tempo demais sob a lei de ferro do rei de Israel. Os 72 príncipes do inferno, famintos por caos e liderados por um ódio inextinguível por tudo o que a humanidade representava, ergueram voo junto com suas legiões incalculáveis que pareciam gafanhotos de fumaça, espalhando-se como uma praga viral invisível e devastadora por todos os cantos e impérios da face da terra, possuindo reis, corrompendo sacerdotes, instigando guerras sangrentas e voltando com voracidade aos seus antigos domínios, mas agora com um ressentimento brutal contra os filhos de Adão, completamente livres do jugo do selo mágico de Salomão, exceto por um terrível e perigoso detalhe. Eles já não eram anônimos nas sombras, como no começo dos tempos. Durante os longos anos de interrogatórios no calabouço real, o sábio Salomão havia deixado um testamento mortal. Ele havia escrito suas clavículas, as chaves de acesso, redigindo detalhadamente manuscritos codificados, grossos volumes de pergaminhos ocultos, listando cada feitiço, cada sigilo geométrico perfeitamente calculado, a pronúncia exata de cada nome indizível, cada fobia peculiar e cada fraqueza fatal das hostes infernais. Esse conhecimento aterrorizante, que jamais deveria ter sido documentado, sobreviveu à corrosão dos milênios e ao fogo das inquisições, enterrado sob areias do deserto, contrabandeado e copiado furtivamente nas criptas mais frias e úmidas da Europa por magos persas corrompidos, monges insanos na calada da noite, cabalistas que brincavam com o fogo divino e, séculos mais tarde, pelos cavaleiros templários nas catacumbas de Jerusalém, gotejando sangue e insanidade até chegar aos dias de hoje.
agrupado no que os neófitos supersticiosos chamam de Lemegeton, a chave menor de Salomão. Desde a sua dispersão, hordas de tolos presunçosos, ocultistas amadores e magos gananciosos em todas as eras subsequentes leram essas páginas mofadas e tentaram pateticamente reproduzir o que o filho de Davi executou em glória, trancando-se em porões escuros, desenhando mal e parcamente pentagramas tortos no chão de madeira com giz branco, segurando varinhas talhadas de nogueira ou aveleira cortadas à meia-noite e entoando nomes bárbaros em latim arranhado, grego esquecido e hebraico. Corrompido, iludidos com a crença patética de que podem ordenar que o Duque Bune lhes traga riquezas repentinas, ou que o Marquês Nabérius lhes ensine artes e ciências, ou pior, que podem dominar Asmodeus simplesmente porque leram seus nomes no verso de um livro velho comprado em uma feira. Esses mortais arrogantes cavam as próprias covas da insanidade, porque ignoram fatalmente o principal pilar dessa história sangrenta. Eles esquecem, ou preferem não entender, que o grande Salomão jamais venceu uma única entidade abissal usando a sua inteligência brilhante, o seu charme real ou a força da sua vontade humana orgulhosa. Ele os comandava porque empunhava fisicamente a autoridade incontestável do Criador e tinha sobre sua pele e sua alma a pureza temporária de um propósito divino, para erguer o templo, usando o anel que forçava as trevas a obedecer à luz. Tentar desbravar as páginas da Goetia e convocar as entidades adormecidas desses grimórios sem a santidade, o anel e a autorização explícita que o monarca hebreu possuía em seu auge é como convidar um lobo enlouquecido de fome para entrar em sua casa de vidro, trancar a porta por dentro e engolir a chave. É essencialmente abrir, na mente e na sua casa, a porta de um abismo ancestral que você absolutamente não tem força psíquica nem autoridade cósmica para fechar, sendo tragado por sombras que irão lentamente corroer seus relacionamentos, secar suas finanças e consumir cada gota da sua sanidade até restar apenas a casca. Portanto, entenda que a crônica monumental de Salomão não é apenas a narrativa admirável do rei mais intelectual e imponente do Oriente Antigo, é na verdade o maior, mais trágico e mais urgente conto de advertência que a raça humana já recebeu dos anais do tempo místico. Ele e seus textos amaldiçoados provam que a magia é uma engrenagem real na mecânica do mundo, que o véu entre os mundos é frágil, que dimensões obscuras e paralelas à nossa são tangíveis e encontram-se densamente infestadas por inteligências monstruosas, antigas, sádicas e calculistas que sentem inveja profunda da centelha divina dentro de nós e, acima de tudo, nos odeiam com um fervor que queima mais quente do que as fornalhas da criação. Salomão foi além do limite que os mortais devem ir. Ele desafiou os céus e a terra, aprisionou os demônios que torturavam a humanidade, levantou obeliscos e edifícios inalcançáveis e fez a si mesmo o mestre indiscutível tanto do mundo visível iluminado pelo sol, quanto do sombrio mundo invisível oculto nas trevas, reinando supremo. No entanto, no crepúsculo da sua vida, quando as lendas deveriam solidificar-se em perfeição, o monarca supremo, que foi capaz de dobrar o orgulho inabalável de 72 demônios milenares à sua palavra, que selou o próprio inferno sob um lago intocável e ditou o ritmo do universo ao seu redor, foi esmagadoramente derrotado porque, na sua prepotência silenciosa, não conseguiu comandar os desejos torpes do seu próprio coração enfraquecido e falhou miseravelmente em exorcizar os demônios invisíveis e comuns da sua própria natureza carnal. E agora, sabendo dessa verdade arrepiante e crua que as religiões modernas preferiram enterrar em nome de uma fé higienizada por milênios de omissões políticas e religiosas,
A pergunta que deve ecoar na sua consciência esta noite não é se as velhas e terríveis entidades de que falei realmente existiram no passado, ou se ainda assombram os grimórios modernos trancados em bibliotecas ocultas, mas sim uma dúvida muito mais íntima, muito mais próxima de você, batendo à sua porta. O que você acha que esses espíritos zombeteiros e sedentos de vingança murmuram na quietude sombria do seu quarto, logo nos momentos antes de você pegar no sono, quando você está inegavelmente vulnerável e a racionalidade fraqueja, lembrando-se constantemente com amargura rancorosa daqueles dias de humilhação em que serviram como bestas de carga sob o peso infernal dos blocos de pedra do esplêndido templo em Jerusalém? Pois tenha certeza inabalável disso, eles se lembram perfeitamente de cada chicotada cósmica. Eles nunca, em toda a eternidade, esquecem os nomes e os rostos daqueles que se atrevem a tentar invocá-los em busca de vantagens tolas e riqueza mundana. E eles continuam aqui, presentes no éter que nos rodeia, escondidos na estática e no escuro, sorrindo e esperando pacientemente pelo próximo tolo presunçoso que ousar abrir o livro da capa preta e achar, nem que seja por um segundo fatal, que tem força suficiente para ser rei.